presente e futuro. Acontece que, pela gravidade das declarações do Sr. Ministro das Finanças, eu tenho que, um dos temas que tinha para falar de futuro, tenho que começar desde já por abordá-lo, que é o tema da Caixa Geral de Depósitos. Disse bem o Sr. Ministro das Finanças que a Caixa Geral de Depósitos não precisava de incendiários, de alarmistas e outras coisas que tais, mas, no entanto, o Sr. Ministro das Finanças acaba exatamente de fazer aqui uma cena teatral em torno desta questão da Caixa Geral de Depósitos, pegando fogo à Caixa. Nós não saímos daqui sem saber que necessidades de financiamento a Caixa tem, que alterações é necessário fazer de forma estrutural à Caixa. O que levamos daqui, no fundo, é um plano de negócios. Como se o Governo, que tem a tutela da Caixa, tivesse que no dia-a-dia se substituir à administração e gerir de forma direta à Caixa. Até porque as críticas que foram feitas pelo PS, da ausência em Conselho de Ministros, das ausências do Governo anterior, deixam no ar uma crítica clara a isso. Mas, senhores deputados, o Governo não está cá para gerir a Caixa, nem bancos privados, nem públicos. O Governo está cá para emitir orientações e atender a preocupações no sistema financeiro. E o Sr. Ministro das Finanças não fez nem mais nem menos do que criar uma grande preocupação nos mercados, na medida em que veio aqui de novo falar de necessidades na Caixa que nós não conhecemos. Até pelo seguinte, é que a Caixa Geral de Depósitos tomou medidas. A Caixa Geral de Depósitos, no processo de desalavancagem, em termos de rácios de transformação, foi o melhor banco do mercado. A Caixa Geral de Depósitos conseguiu, durante os anos da crise, financiar-se nos mercados a taxas mais favoráveis, e ouçam bem isto, senhores deputados, a taxas mais favoráveis que o Estado português. A Caixa Geral de Depósitos fez reestruturações profundas, mas não foi o Governo que andou lá a meter o bedelho, foi a própria administração da Caixa que procedeu a estas alterações. Em termos de crédito, a Caixa Geral de Depósitos, em créditos a empresas, subiu de forma assinalável. Relativamente aos depósitos, a Caixa Geral de Depósitos, durante os últimos anos da crise, cresceu em depósitos dos particulares e das empresas, procedeu à sua renovação de necessidades de financiamento. Portanto, vir para aqui, atirar para o ar que o Governo anterior não fez nada para culpar o Governo anterior de problemas no sistema financeiro, naturalmente não colhe, e fica aqui o nosso vivimento de protesto. Mas vamos voltar àquilo que é a questão. Mas há uma resposta que gostava de levar daqui. É quais são as verdadeiras necessidades da Caixa para além do plano de negócios, Sr. Ministro. Porque não podemos ficar satisfeitos com a resposta que está a dar ao país, no sentido de criar mais alarde a esta questão. Quanto ao passado, Sr. Ministro das Finanças, eu gostava de o situar e de que me explicasse, no Conselho de Ministros extraordinário, com pompa e circunstância, organizado pelos senhores, no final do ano passado, para dizer só faltam 46 milhões de euros para ficarmos abaixo dos 3%. E de um momento para o outro, passado 2 meses, pelos vistos há surpresas. Os senhores dizem que, afinal, não cumprimos o procedimento por déficit excessivo. O que é que se passou, Sr. Ministro? Ou que situações é que levaram a que não ficássemos abaixo dos 3% e que não tivéssemos cumprido com uma migalhinha de 46 milhões de euros? O Sr. Ministro até fechou as torneiras todas nos ministérios, não deixou gastar nada. 46 milhões de euros era o que faltava. E, portanto, mas eu ainda iria buscar outra situação para comprovar que, afinal, o déficit de 2015 foi abaixo de 3%. É que, de acordo com o Eurostat, e volto, isto já foi aqui frisado, o déficit português foi 4,4. Vou fazer o desenho, 4,4. Por intervenção, eu vou tentar. Por intervenção no BANIF, tivemos 1,6%. Ou seja, se eu descontar 4,4 déficit, a intervenção no BANIF, que não conta para efeitos de déficit 1,6, estamos numa conta redonda de 2,8. Sr. Ministro das Finanças, os senhores, desde há 2 meses a esta parte, passam a vida a dizer na Europa que afinal não cumprimos. É evidente, por isso é que se fala nas sanções. Se os senhores vestirem a camisola do Estado português e se vestirem, naturalmente, estiverem interessados em que não soframos sanções, naturalmente vão conseguir defender esta situação. É que há aqui um outro problema, as sanções são por outros motivos. É pelo presente. E aqui passaria exatamente ao presente. E o presente, o Sr. Ministro das Finanças, no presente, vive um momento de Calimero.
coitadinho de mim, tive os problemas, eu peço desculpa pela expressão, é com carinho, no momento de Calimero, porquê? Desculpa-se com o Brexit, desculpa-se com o Brasil, a China, com tudo e mais alguma coisa. Não se desculpa com nada do que se está a passar em Portugal. Eu pergunto, Sr. Ministro, se já sabia, e de certeza que sabia, no Orçamento de Estado de 2016, destes problemas todos na Europa, porquê é que não tomou cautelas? Porquê é que não tomou medidas que acautelassem de alguma forma todos estes fenómenos que aqui chegaram? Não o deixaram, Sr. Ministro? Provavelmente não o deixaram. O senhor tem credibilidade e eu sei que o senhor vê estas coisas à distância, mas provavelmente não o deixaram tomar medidas no sentido de acautelar esta situação que agora está criada. Mais, e o que comprova isto é exatamente a sua expressão, há cerca de uma semana e meia, da necessidade de um orçamento retificativo. O senhor veio exatamente dizer que estava com problemas, que havia a possibilidade de não se cumprir determinadas situações, mas só que na mesma hora, passado um quarto de hora, 20 minutos, o Sr. Ministro, Primeiro-Ministro, veio logo dizer que cada coisa é uma coisa, ou seja, cada ano é um ano, e portanto o que se passou para trás foi 2015 e como tal, se há problemas, vamos deixá-los lá para trás, terminar, o que é o ano presente. E vou terminar com alguma pena minha por não ter conseguido abordar todos os aspectos, mas aqui havia uma situação que eu queria deixar também muito clara e que comprova exatamente a falta de credibilidade deste Governo na sua ação governativa, a questão dos juros. Nós estamos diferenciados em termos europeus aos nossos países congêneros, qualquer coisa como 30% na taxa de juros que nós pagamos para nos financiarmos. Não acontece isso com a Itália, não acontece isso com a Irlanda, têm diferenciais muito inferiores. Portanto, isto só quer dizer uma coisa, é a credibilidade das medidas de ação do Governo. E essa credibilidade está neste momento posta em causa. Mas digo-lhe mais, Sr. Ministro, ainda consegue governar de alguma forma, porque exatamente houve um Governo anterior, aqui tão criticado, que lhe deixou a almofada financeira para poder conseguir governar nestes tempos de dificuldade. Muito obrigado, Sra. Obrigada, Sr. Deputado.